Mas tá aparecendo sou eu. Boa noite. Como foi? E você? Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Estamos nos organizando aqui. Hoje o Enzo vai fazer a abertura, conforme foi sugerido. Luiz, seja bem-vindo. Peraí que eu tô tentando arrumar aqui. Peraí. O Enzo vai fazer a abertura tocando piano. E aí a gente começa. Deixa eu entrar aqui no Face, que eu nunca sei. Adriana, Gabi, você tá aqui, seja bem-vindo. Peraí que eu tô só achando aqui. Não tô achando. Hamilton, seja bem-vindo. Gustavo, muito bom ter vocês aqui. Eu só tô conectando no Face que o Enzo vai começar tocando pra gente. Só que eu não tô aqui agora sim. Você viu que você apertou no Instagram? É? Já vai. Pronto. E aí? Pronto. Então, Mas você não vai se apresentar pro pessoal do Facebook também? Já começou aí? peraí, o Face tá abrindo. Zeca, seja bem-vindo. Pedro. Hoje nossa música é com o Enzo. Deixa eu acertar aqui. Miriam, seja bem-vinda aqui no Face. Não tô conseguindo ver. Gente, então boa noite. O Enzo vai se apresentar e tocar uma música. Tem que ativar aqui. Bom. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Então, Aqui é o Enzo, filho da Renata. Eu vou estar tocando duas músicas hoje que ela pediu. Uma que eu escolhi, outra que ela escolheu. A primeira chama Augenblick, que foi a que eu escolhi. E a segunda é a música do filme Os Intocáveis, do Ludovico Einaudi, Una Mattina. Espero que vocês gostem e espero que dê pra ouvir aí, rapaziada. o som tá bom, gente? A imagem? Acho que tá. Se puder falar se tá ouvindo bem, Vou colocar. pode pôr. Então é isso, gente.
difícil, né? Mãe tá tentando respirar. Agora a próxima. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu arrumar aqui. Bom, gente, espero que tenha dado pra ouvir. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Uma boa live aí. Obrigada. Obrigada, filho. Ai, gente. Deixa eu só me sintonizar aqui. Como é que a mãe fala alguma coisa agora depois disso, né? Ai, deixa eu ver quem tá aqui para eu agradecer. Ufa. Peraí. Enquanto isso eu vou respirando. Tomando fôlego, né, gente? Peraí, deixa eu mudar aqui o fone. Fica bom assim o som? Vocês estão me ouvindo? Se puder falar aqui. Miriam, Osmari, Jorge. Hoje tem piano, Miriam. Jorge, muito obrigada. Ai, eu esqueci aqui do Face. Gente, desculpa, eu tô meio atrapalhada, porque é muita emoção. Olha, meu filho realmente supera as minhas expectativas sempre, viu?
Eli, você tá aqui, que maravilha. Gustavo, muito obrigada. O Hamilton, Jamile, Mili, minha querida, você tá aqui. Que bom. O Gabs, Cris, Patine, Márcia. Gustavo Calônego, eu tenho que agradecer você pelo desafio, viu? Por ter convidado o Enzo a fazer essa abertura e ele topou, né? E aí ele veio aqui com a gente, muito bom. Nosso tema de hoje é sobre liderança imaginal e eu já vou falar, deixa só eu fechar aqui. Aqui no Face vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem, Antônio? Boa noite. O som tá bom aqui? Dá pra tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Bom, gente, eu acho que eu consigo falar do nosso tema de hoje, que então é liderança imaginal, né? E essa abertura que o Enzo topou fazer tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ana, que bom que você tá aqui. Esse momento que nós vivemos agora, né, essa segunda música, que é a do Ludovico Einaudi, nós tivemos o privilégio de assistir em janeiro em Milão. E eu confesso para vocês que eu não conhecia esse pianista nem essa música, né? Eu conheci com o meu filho tocando e foi uma emoção que era um silêncio absoluto, claro, né? Um concerto, e a gente não podia nem respirar qualquer barulho que se percebia. E imaginem a minha emoção de estar ouvindo, né, o compositor dessa música tocando ali ao vivo, e eu conheci pelo meu filho. Então, realmente uma grande honra ele ter feito essa abertura e ter ficado aqui com a gente. Então, uma das coisas, né, quando a gente vai falar da liderança imaginal, que distingue o líder imaginal dos demais, né, e eu vou explicar aos poucos, né, assim que eu for tomando meu fôlego, eu vou explicar para vocês, mas é essa questão da criação. O que é isso, né, da questão da criação? É o que a gente conseguiu assistir aqui agora. O maior sonho meu na minha vida era ser mãe. Então, desde muito antes do Enzo nascer, ele já existia no meu desejo, e do pai dele também. Então, o líder imaginal, ele consegue criar, ele consegue projetar, ele consegue visualizar aquilo que ele quer para a vida dele antes que aconteça, né? Que é diferente de quem vai construindo, porque a construção você só vê depois de acabada, né? O resultado. Agora, quando você cria, não, você vê antes da coisa acontecer. Então, essa já é uma característica que marca e que diferencia o líder imaginal. Então, quem que é o líder imaginal? Ele é aquele que tem paixão, coragem e visão para se envolver no processo de criação, né? De ver o invisível e fazer o impossível. Quer dizer, existe uma força, uma movimentação, uma energia para que essa pessoa possa construir uma realidade a partir do desejo, né? A partir do sonho, a partir daquilo que essa pessoa imaginou. Isso que eu estou contando para vocês, gente, foi inspirado nesse livro, tá? Que dá para ver, vocês estão vendo, que é exatamente sobre a liderança imaginal, né? Tornando-se imaginal, visualizando e criando o futuro da educação. É da Senai Editora, tá? Então, assim, o que é colocado como os pontos importantes para que a gente possa desenvolver essa liderança? E vocês lembram que na live passada eu falei que o que a gente ia conversar hoje não é necessariamente aquele líder que tem uma equipe, aquele líder que tem um time, mas é na liderança de si mesmo. Como que você pode aprender a ter uma liderança na sua vida, daquilo que você faz, daquilo que é importante para você, e claro, aplicado ao seu trabalho também, né, no processo de educação, enfim, o que é isso? Então, ali ele destaca 4 pontos que são importantes para que a gente possa desenvolver essa liderança. O primeiro ponto é tornando-se imaginal. E o que é isso, né? Quando você descobre teu grande motivo. É quando você descobre
que você veio fazer aqui no mundo? Para que você está aqui? E hoje nós vamos fazer, como eu tenho tido esse hábito com vocês, né? Nós vamos fazer no final um exercício, quem quiser pegar papel e caneta, para descobrir exatamente como que você pode achar o teu grande motivo, quais são os passos que você deve dar para poder chegar nessa descoberta de si mesmo e daquilo que é o que te movimenta, né? Que é o que pode fazer de você, então, esse líder imaginal. Que se a gente for pensar nos tempos de hoje, é exatamente o perfil de pessoas, não só que o mercado precisa, mas que a nossa sociedade precisa. Né? De pessoas com paixão naquilo que fazem e com vontade de fazer cada vez melhor. Procurando encontrar razão de ser, de existir nas suas atitudes e no seu dia a dia. Yara, você está aqui. Seja bem-vinda. Então, o primeiro ponto é esse, tornando-se imaginal, é achar o grande motivo, que no final nós vamos estar fazendo um exercício para procurar descobrir o que é o seu grande motivo. O segundo ponto é a visão. O que é a visão? É essa possibilidade de olhar para o universo e diferenciar aquilo que é mensurável, aquilo que é tangível, das infinitas possibilidades que o universo oferece para a gente. E então o líder imaginal ele consegue enxergar essas infinitas possibilidades. Ele consegue perceber que ele pode ir além, que ele pode conquistar mais, que ele pode fazer mais, que ele pode ter mais, que ele pode ser melhor. Né? Então isso que faz com que ele consiga imaginar algo diferente daquilo que ele está vivendo. O terceiro ponto, que é esse que eu comecei falando, na verdade, né, que é o da criação, que é esse potencial criativo dentro de si, que é diferente da construção. Né? Então, quando a gente cria, você antevê, você vê antes da coisa acontecer. Né? Então, eu e o pai do Enzo, a gente dizia que realmente, assim, ele era muito melhor do que a gente imaginou. Ele é muito melhor do que a gente imaginou. Né? E vocês tiveram uma pequena amostra hoje com ele tocando essas duas músicas. Então, imagine no dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina, se você consegue projetar aquilo que você quer e realizar. Que tem a ver com o que a gente conversou nas lives passadas também, né? Nessa força que você tem dentro de você e que todos nós temos. O autor fala que todos nós podemos desenvolver essa liderança imaginal, né? Que a gente tem essa capacidade de tornar pessoas melhores, né? De nos tornarmos pessoas melhores. O quarto ponto é o do crescimento, que é o princípio da maturidade, do crescimento. Não dá para a gente fazer uma plantinha crescer esticando, né? Então a gente tem que respeitar o processo de amadurecimento. E esse é um dos pontos para que a gente possa compreender o desenvolvimento dessa liderança. E tudo isso ele se baseou no quê? Num princípio da biologia, que é o desenvolvimento e transformação da lagarta em borboleta. E vejam, transformação, gente, é muito diferente de mudança. Né? A lagarta não vira uma lagarta melhor, ela se transforma numa borboleta. E ele fala que o processo do líder imaginal é exatamente esse, é o processo da transformação. Então ele fala que a lagarta é um consumidor lento e voraz, extremamente vulnerável a predadores externos, e que a sua pele cresce não por estiramento, mas pelo processo de muda. Então, a lagarta, ela passa pelo processo de desenvolvimento, de maturação, de crescimento, e principalmente, né, quando ela está na pupa ou crisálida, que é quando ela começa a excretar enzimas num processo de autodestruição, né, e apesar de ser um processo de autodestruição, fica dentro dela as células imaginais. O que são essas células imaginais? São aquelas células que podem criar, ver o futuro, né? Que podem imaginar a borboleta. É aquela célula que já tem esse know-how, que tem essa visão do futuro. Então elas começam a formar as várias partes da borboleta. Então é na pupa, né, na crisálida que isso acontece, que esse processo se dá. E aí ela tem que sair desse lugar
depois de transformada em borboleta, ela tem que sair, ela vai encontrar muita resistência, ela vai encontrar uma barreira, ela vai encontrar uma dificuldade e que também não tem como acelerar. Lembra? É o tempo do crescimento, a gente tem que respeitar e entender o tempo que ela tem para poder sair desse lugar que serviu para que ela pudesse se transformar, né? Que foi o templo que ela se nutriu, que ela conseguiu se alimentar e se transformar em borboleta, e aí ela precisa sair para ela poder alçar voo, né? Então essa casca protetora que manteve ela cativa ali durante todo o processo de transformação tem que ser rompida. E aí acontece então a transformação que ela vira borboleta, ou seja, aquele motivo, o grande motivo dela de ser, né, da lagarta, é se transformar em borboleta e não ser lagarta. Porque se ela continua sendo lagarta, ela não cumpriu com o propósito dela, ela não cumpriu com o seu grande motivo. Então é nesse ponto que eu gostaria hoje que vocês refletissem, né, qual é o processo, em que momento que vocês estão. Se está lá no começo ainda como lagarta, né, se alimentando e sem saber direito quando que vai ser esse processo de transformação, ou se você já está ali recolhida nessa crisálida, destruindo aquilo que não te serve mais para construir uma nova história, para construir um outro modelo, né, um novo perfil e alçar o seu voo depois já como borboleta. Então o autor desse livro, que é o Thomas Rudnick, ele fala que algumas pessoas elas desistem facilmente, são aquelas pessoas que se colocam na posição de vítima, né? Ah, tudo é muito difícil para mim, tudo é muito complicado, eu não tenho perfil de líder, eu não sei nem cuidar da minha vida, e aí essas pessoas desistem, mas é um percentual muito pequeno, menos que 20%. Existe um percentual de pessoas comuns, como nós estamos conversando aqui, mas que tem o potencial para ser líder imaginal, que existe essa força dentro de si e que pode trabalhar e desenvolver, que precisa de descobrir o grande motivo, como eu disse, e de acreditar de que é possível, de que é factível, né? De que é real essa transformação. E existem aquelas pessoas que já nascem com um certo dom, né, de prever, de criar, de construir o seu futuro, que de fato são esses líderes, né, que a gente pode falar que já são essas pessoas que nascem com essa característica do líder imaginal. Então eu queria que vocês refletissem em que momento que vocês estão, e aí eu queria que vocês pegassem para a gente poder fazer esse exercício que eu falei, né, que nós vamos fazer. Ele é um exercício de perguntas também, que eu queria que vocês anotassem, e claro, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, fique à vontade, já eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? Só não vou fazer isso agora para eu não me perder aqui, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, comentários, o que vocês quiserem aqui, tá certo? Então, quem tiver com papel e caneta, o primeiro ponto que a gente precisa, são 5 pontos para a gente poder desenvolver a liderança imaginal. O primeiro ponto é descobrir a tua identidade. Sabe aquela pergunta que às vezes a gente faz, né? Quem sou eu? O que eu quero? Né? O que eu estou em busca? Qual que é a minha verdadeira identidade? Como que eu me defino? Como que eu me descrevo? Como que eu posso falar da minha pessoa? Se alguém perguntar assim, quem é você? Como que você vai responder? Né? Quem de fato você é? E aí entra o que a gente já vem trabalhando e falando, né, nas lives anteriores, a questão do autoconhecimento. O quanto que é importante que você possa reconhecer características que te definem e que você é uma pessoa única no mundo. O meu professor de biologia, na época de faculdade, o professor Oswaldir, ele falava, olha, se vocês saírem daqui sabendo que não existem 2 pessoas iguais no mundo, nem os gêmeos univitelinos o são, eu já estou contente. Então, é essa proposta de reconhecer a si mesmo como alguém único no mundo. E qual é a sua identidade? O segundo ponto é qual é o seu objetivo, né? Para que você está aqui? Por que você levanta todas as manhãs? O que te movimenta? O que gera energia em você? Lá na live passada, quando nós falamos do Mojo, nós falamos um pouco disso também, né? Quer dizer, o que te dá vitalidade?
qual que é teu propósito, teu objetivo. O terceiro ponto, então isso, gente, para vocês anotarem, para vocês pensarem, tá? Então, assim, o exercício de reflexão. Primeiro, então, qual é a tua identidade? Segundo, qual é o teu objetivo? E o terceiro ponto, qual é a tua causa? Com o que você verdadeiramente está comprometido? O que você se dispõe a fazer e você faz? Né? Porque não fica só no discurso, é aquela pessoa que realiza, como a gente conversou já. Então, assim, o líder imaginal, ele tem um comprometimento com aquilo que ele se dispõe a fazer. Né? Ele não é uma pessoa que vai para onde o vento sopra. Né? Ele se dispõe a fazer e se compromete com aquilo que é a causa dele. E eu pergunto, qual que é a sua causa? Se você olhar para a sua rotina, você vai observar que tem coisas que você de fato está comprometido, que você não abre mão, que você faz. E outras coisas que você, se puder, deixa para lá, né? Então é importante que você faça... Ai, esqueci que o piano está aqui. Que você faça essa reflexão. O quarto ponto é qual é o teu sonho. Lembra que eu comecei falando hoje, né, que o sonho da minha vida era ser mãe. E graças a Deus, né, e ao pai do Enzo, eu realizei esse sonho. E o Enzo, que está aqui e que me fez mãe, né, que nasceu o Enzo e nasceu a mãe e o pai junto com ele. Então, pensando na sua vida, qual que é o teu sonho? Qual que é a tua imagem de um futuro ideal? O que você projeta para você? Né? Se a gente for olhar assim, daqui 5 anos, o que você quer? Onde você quer estar? Como que você quer estar? Quem você quer ser? Lembra do processo, né, da lagarta que se transforma em borboleta? Aonde que você já vai estar voando por aí? Né? Então é importante ter essa clareza do que você está sonhando para a tua vida, para que você possa de fato tornar essa imaginação, né, essa capacidade criativa, essa capacidade inventiva em realidade, né, que não fique só no plano das ideias. E o quinto ponto é o chamado. É quando você consegue aplicar aquilo que você sabe, aplicar os seus talentos, a sua visão. É quando você consegue colocar em prática. Sabe quando você sente assim, eu tenho que fazer isso? É aquele chamado, assim, é quando você de fato se sente responsável pelas suas escolhas e capaz de assumir aquilo que dentro de você, que a tua essência está te pedindo para fazer. Né? Então esses são os 5 pontos que eu gostaria que vocês anotassem, né, aí no papel, para que vocês pudessem de fato se transformarem num líder imaginal, quem ainda não é, porque eu acredito que muita gente que está aqui assistindo, né, já tem essa característica. Então, algumas perguntas para ajudar você a se libertar. Primeiro, o que está te sobrecarregando? O que será que está te impedindo de fazer aquilo que é importante para você? O que será que está acontecendo que você está carregando nas costas um peso maior do que o que você aguenta? Segundo ponto, né, para você não se auto-sabotar, é por que você fica com medo de falhar? Como que você faz para superar esse medo de falhar? O ser humano é falível. Essa expectativa do perfeccionismo, que aliás é um tema que eu vou abordar num outro momento, numa outra live, que é um dos grandes defeitos das mulheres, viu? Um dos defeitos, né, das lideranças femininas é se exigir demais ser perfeita. O homem já lida com isso de uma forma mais tranquila. Agora, essa exigência, né, de ter que fazer o melhor por você, pelos outros, né, da perfeição. Claro que a gente tem que estar na busca de melhoria contínua, mas a perfeição, ela não é real. Né? Então é importante você ficar alerta para esse nível de exigência que você pode estar fazendo com você e poder superar esse medo de falhar. Porque quanto antes a gente erra, quanto antes a gente conserta e melhora e cresce e desenvolve e se transforma e muda, né, e faz diferente. O ponto, né, de qual é o grande motivo da tua vida, que talvez você ainda não tenha dado atenção para isso. E se questionar, né, se já não é hora de você fazer suas malas e alçar outros voos. Então, fazer essa reflexão e procurar
dentro dessas respostas que aí você vai ouvir dentro de você, procurar buscar qual é a melhor alternativa para que você possa ser a melhor líder de si mesma, né? Desenvolver essa autoliderança e desenvolver quem tem essa condição, né? Junto com a sua equipe, junto com seus liderados, essa capacidade da liderança imaginal, certo? Eu vou dar uma olhada aqui, o Matheus está aqui, seja bem-vindo. O Gabi está falando que monstro. Eliel está aqui, seja bem-vindo. Boa noite. Ai, Zeca, você falou do barulho, né? Eu não sei, agora já foi, né? Érica, boa noite. Moacir, que bom que você está aqui, boa noite. O Jorge, essa música é linda demais, Enzo. Valeu, Jorge. Ana, que bom que você está aqui também. Linda Alvino. Cristina, que bom, Cris. Sinto sua falta quando você não aparece. Pires entrou. Seja bem-vindo. Vinícius. O Carlos. Opa, tô apertando o lugar errado. Obrigada, Carlos, por ter vindo, por estar aqui. Vou assistir você quinta-feira, né? Que é a sua live. Quinta não, sexta, estarei lá. A Osmari tá falando que orgulho. Demais, minha amiga, demais, demais, demais. Até outro dia tava dentro da minha barriga, agora já tem 1,90 m e toca desse jeito, né? O Gustavo tá cumprimentando também. O Eli falou que é um show emocionante. Gustavo Calone falou que é muito belo, maravilhoso. Parabéns pro Enzo. Eliel falou que é show. A Mili falou que... Lógico que eu tô babando, Mili. Você me conhece, você sabe, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Excelente. Enzo tocando é emocionante. Olha, gente, vocês nem sabem o esforço que eu fiz para conseguir falar. Agora que eu tô entrando mais no eixo, porque é um orgulho, uma honra gigantesco, assim, para mim. É demais. Minha prima, Elô, você entrou, que delícia. Stephanie, obrigada por estar aqui. Damancinoli, muito obrigada. Opa. Flávia. Mônica. Rosinélia, muito obrigada. A live do Facebook está aberta, sim. Tô ao vivo, tô no Face, tô aqui. É só Renata Zanusso que é só entrar no meu perfil que tá aberta, tá lá ao vivo. A Osmari tá perguntando para você onde o subconsciente entra nesse processo de líder imaginário. Eu não diria, minha amiga Osmari, assim, que é a questão do subconsciente. Né? A minha referência, como é psicanálise, a gente usa o inconsciente. E aqui eu acredito que ele pode ter grande interferência, sim, no sentido de travar, às vezes, a pessoa para aquilo que ela está projetando para o futuro dela. Então é importante, claro, se a pessoa sente que ela está patinando, ou que ela está se colocando como vítima, né? Ou que ela coloca muita dificuldade, que ela busque, inclusive, uma ajuda profissional, porque o inconsciente pode estar interferindo nesse sentido, de ter algo que esteja fora do controle da pessoa, que seja algo inconsciente, que esteja dificultando com que ela desabroche na sua melhor performance, né? Com que ela, de fato, seja esse líder imaginal. Não sei se eu te respondi. Se eu não respondi, por favor, você pode perguntar de novo. Fernanda, Larinha, princesa, tá aqui. Renata. Cláudia, você entrou, que prazer. Juliana. Elisete, eu tava tentando ler, você que tá aqui, que honra. Muito obrigada, viu, por ter entrado. Aqui, deixa eu só olhar aqui no Face, não tem nenhuma pergunta. Tayara, Ana, Antônio, ótimo. A Catiúcia entrou, seja bem-vinda, muito obrigada.
Então, gente, assim, essa questão da liderança imaginal, ela está muito associada à sua capacidade de transformação, de você sair da condição que você está no mesmo, no mais do mesmo, nessa realidade. E se a gente for pensar, o momento que a gente atravessa, ele é extremamente propício para isso, para poder se reinventar, para poder projetar um futuro melhor, um futuro diferente e para agir em conformidade com isso, né? Para agir alinhado com esse futuro que você está projetando para você. Então, esses são os passos que eu falei. Claro que o autoconhecimento é essencial, é fundamental para que você possa crescer nesse sentido. E aí eu queria saber se alguém quer me perguntar mais alguma coisa, que eu confesso para vocês que hoje eu fiquei muito emocionada com esse momento que nós tivemos aqui, de grande honra e um privilégio para mim. Alguém quer me falar alguma coisa, quer me fazer alguma pergunta? Fica claro para vocês, gente, essa diferença do que é você projetar, executar de fato, né, ter a atitude coerente com aquilo que você está pensando e o oposto disso, né, que seria só a questão de você repetir. O processo de crescimento, ele passa pela repetição. A gente tem que repetir para poder crescer, né? Repetir comportamentos, aprendizagens, mas não é essa repetição que eu estou dizendo, é aquela que você fica patinando, que você não sai do lugar. Então, a capacidade criativa, e que é algo que parece simples, mas que não é fundamental para que você possa desenvolver essa capacidade de projetar o seu futuro e de fazer da sua vida algo diferente, melhor, mais coerente com o seu propósito, né? Com o seu grande motivo. Gente, se vocês não tiverem nada para perguntar, eu vou encerrar então hoje um pouco mais cedo a live. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês, mas eu confesso que eu fiquei muito emocionada e tive que fazer um esforço para dar conta de chegar até aqui. E para mim, assim, o que eu falei, eu acho que ficou claro, porque ninguém fez mais nenhuma outra pergunta aqui. Se alguém quiser me perguntar, senão eu agradeço a presença de todos vocês. Na próxima segunda estarei novamente aqui. Gostaria que vocês participassem, que vocês estivessem aqui comigo, para a gente poder trocar ideias, para que a gente possa conversar. Como eu disse, eu vou dedicar toda segunda 1 hora do meu tempo para compartilhar a minha experiência, a minha história aqui com vocês, né? E o meu conhecimento, a bagagem que eu tenho como profissional, como psicóloga já há 29 anos, né? E coach no exercício desenvolvendo lideranças, né? Já há algum tempo também. E é isso. Então, muito obrigada. Ah, a Luciana entrou agora, nós já estamos saindo. Gente, muito obrigada, viu? E hoje nós vamos encerrar um pouco antes, mas 10 minutos antes, né? Patrícia, seja bem-vinda, mas eu já estou me despedindo. Essa live vai ficar gravada tanto no Facebook quanto no Instagram. Quem não teve oportunidade de assistir aqui ao vivo, pode estar entrando depois para assistir. Já hoje eu estou encerrando um pouco mais cedo, viu? Mas vai ficar gravada, vocês têm a oportunidade de assistir depois se quiserem, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para vocês, um grande beijo.